Olá, está no ar mais um GED Entrevista, um dos quadros do projeto GED Online, que tem por objetivo o fomento e a propagação da produção acadêmica relacionada ao universo jusdesportivo nas redes sociais. Nesse quadro, entrevistamos grandes nomes do direito e do desporto e do direito desportivo. Eu sou Beatriz Lima, advogada, membro e pesquisadora do GED-FND da UFRJ, o Grupo de Estudo em Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito. Hoje eu tenho o prazer de receber e entrevistar o nosso mestre Jorge Stanhilber, profissional de educação física, atuante na rede pública e privada, mestre em ciência da motricidade humana, ex-presidente da Associação de Professores de Educação Física, criador do movimento pela regulamentação da profissão, ex-presidente do Conselho Federal de Educação Física e autor de diversos livros e artigos sobre a profissão. Professor Jorge, muito bom dia, é um prazer poder estar aqui com você, entrevistar ainda que virtualmente, né? Gostaria de agradecer em meu nome, em nome dos alunos da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, em nome do GED-FND e em nome do nosso coordenador, professor doutor Ângelo Vargas. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, muito obrigado. Quem agradece a oportunidade de estar sendo entrevistado sou eu, aproveitando já para cumprimentar vocês por mais essa iniciativa, né? O Grupo de Estudo de Direito Esportivo vem demonstrando ao longo dos tempos uma vanguarda em diversas questões, não só nos estudos, nas discussões relacionadas a direito esportivo, na realização de seminário, na aproximação das questões do direito com a educação física, mostrando que a questão do esporte não é só uma questão física, é uma questão também de formação, de educação. Portanto, o direito também entrou nessa linha. Enfim, o doutor Ângelo Vargas, na qualidade de ter as duas formações, sempre fez muito bem essa aproximação. Tem vários escritos a esse respeito e, sem dúvida nenhuma, a honra é toda minha de poder estar participando de mais essa vanguarda de vocês, ou seja, agora com uma outra proposta, com uma outra plataforma, com uma outra ação no sentido dessas entrevistas. Eu creio que isso alavanca bastante a questão do direito esportivo, na discussão do esporte, né? Principalmente quando cada vez mais se percebe que o esporte tem muitas lacunas, o esporte tem muitas questões relacionadas a eles que não estão claramente definidas e que fica demonstrado que, politicamente, não se quer definir muito claramente essa situação. Mas a honra é toda minha. Muito obrigado por me convidarem. Imagina, professor, o prazer é todo nosso, do Grupo de Estudos do Direito Esportivo da FND. Então, professor, em 98 entrou em vigor a Lei 9696, né, que regulamenta a profissão de educação física. Nós sabemos que você estava lá no Congresso, que você participou ativamente de todo o processo pela regulamentação da profissão, que você faz parte da história da educação física no Brasil. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente dessa experiência, de como foi participar da criação da lei, né, da elaboração da lei, ressaltando a importância da criação do Conselho Federal e dos conselhos regionais, tanto para o profissional de educação física, quanto para a sociedade como um todo, né? E traçando assim um paralelo, como era antes da lei, antes da regulamentação, e como que as modificações que a regulamentação trouxe, entendeu? Como um todo, para o profissional, para a sociedade, para todo mundo. Eu gostaria que você contasse um pouco essa história para a gente, por favor. Com certeza, é uma história bastante interessante, né? Eu vou voltar à minha formação, né? Quando eu me formei em 1969, recebi o diploma, né? E fui atuar. Um dos primeiros locais que eu fui trabalhar foi na Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro, que era um local onde se fazia atividade ginástica.
E quando eu cheguei lá, conversei no sentido de trabalhar, e na hora que eu me apresentei como graduado em Educação Física, o pessoal disse, não, mas não faz diferença, não precisa disso. Eu digo, mas como assim? Né? Tipo assim, na faculdade, durante o período da universidade, não se comenta com o aluno, não se fala para o graduado, pelo menos na educação física não se falava, né, a questão da intervenção. Não se dizia o seguinte, o senhor está aqui para ter uma graduação onde o senhor vai ser professor de escola. Ponto. Não, o senhor vai... Estou me graduando, e na minha cabeça eu estou me graduando, assim como se gradua em Direito, assim como se gradua em Medicina, assim como se gradua em Odontologia, e você tem a responsabilidade de desenvolver todas essas atividades, essas intervenções, em todas as áreas que seria um graduado em Educação Física, né? Então, tipo assim, foi aquele período que eu passei na faculdade, que você passa naquele entusiasmo, né? O aluno quer aprender, está ávido em conhecer, e na hora que você sai dali, você leva aquele primeiro susto de que não é bem isso. E tanto é que eu fui, naquela época, se registrava o diploma de professor no Ministério da Educação e Cultura, eu recebi uma carteira do Ministério da Educação e Cultura dizendo que eu sou professor de escola. Ou seja, você pode atuar no primeiro e segundo grau. Ponto. Aí o resto é qualquer um. Opa. Aí comecei já a elocubrar esse respeito, procurei a Associação dos Professores de Educação Física, que me disseram a mesma coisa, reclamei, esperneei na escola por nunca terem comentado a esse respeito, e olha, não tem jeito. Aí comecei a pesquisar as outras profissões e identifiquei que as outras profissões não é questão de formação, é questão de ter uma legislação que estabelece o regulamento, né, que dá um instrumento jurídico regulador para essas profissões. Eu disse, bom, então, conversando com as pessoas, não tem outro jeito, o caminho é esse. Entrei na associação, comecei a fazer movimento associativo, de aglutinar os profissionais de educação física, no sentido de que nós temos que estar juntos, a nossa força, nós temos que valorizar a nossa profissão, não pode ser qualquer uma da atividade física, porque, na verdade, a sociedade fica à mercê. Mas, vamos ser francos, no início da década de 70, a atividade física ainda era mais uma questão de modismo estética. Então, não se dava muita bola a isso. Né? Passou-se aí quase 15 anos, quando então começou a atividade física a ganhar notoriedade. Quer dizer, deixou de ser apenas uma questão de modismo, deixou de ser apenas uma questão de estética, deixou apenas de ser uma questão de barriguinha para dentro, e começou a se pensar, começou-se não só o movimento da educação física, mas o movimento da área da saúde, de um modo geral, a identificar as questões de obesidade, as questões de sedentarismo, os males das doenças crônicas não transmissíveis, as inseguranças jurídicas quanto aos danos que eram causados nas academias, nos clubes, aos atletas, quem é responsável por isso, quem se responsabiliza pelas questões do doping, quem se responsabiliza pelos atletas precoces que se arrebentam e não podem continuar. Então, foi um processo social, um processo jurídico, e, na verdade, tendo essa linha de atividade física, a importância dela, né, ganhou não só uma notoriedade, mas ganhou um interesse maior da sociedade. E, evidentemente, com isso surgiram também o maior número de lesões, o que nos permitiu demonstrar que fazer por fazer atividade física, ter orientação da atividade física sem ter um profissional devidamente capacitado, gera questões de lesão. Ou seja, não é uma questão de benefício, passa a ser uma questão de malefício. E na década de 80, em 84, então, promovemos existe uma federação das associações de professores de educação física, movemos um congresso, resgatamos a FVAPF e apresentamos um projeto de lei no Congresso Nacional. Isso aí durou até 1990, com muita pressão, a maioria do pessoal mais de esquerda, que tem aquela noção de que o professor tem que ser só professor, que a gente tem que pensar num mundo diferente, que não pode ter esse corporativo, não é nem corporativismo, não pode ter esse corporativo para defender a profissão. E em 90 nós conseguimos aprovar o projeto de lei, mas o presidente da República vetou, porque o Ministério do Trabalho disse que ia causar gastos financeiros do governo, então foi vetado. Então, foi o primeiro choque que nós levamos, a primeira, como é que eu vou dizer, a primeira noção de que, olha,
não basta só brigar tecnicamente, nós temos que também nos envolver na área do direito, conhecer as questões legais e as questões políticas, porque isso tudo passa no Congresso Nacional. Essa foi a primeira barreira, professor, que vocês encontraram? O primeiro momento de que a regulamentação foi vetada. Ela já tinha sido aprovada no Congresso Nacional, foi vetada em 1990. Ou seja, a parte técnica, né, de demonstração de que era importante não foi suficiente para superar as questões relacionadas às questões financeiras. Né? Uhum. Naquela ocasião, o Ministério do Trabalho disse que, e é verdade, porque naquela ocasião os conselhos eram vinculados ao Ministério do Trabalho, então que teria despesas para o governo. Então, veta. Pronto, foi vetado. Foi uma primeira ducha fria, vamos chamar assim. Mas a ducha fria, Beatriz, é muito interessante, a história é gostosa por causa disso, né? Porque quando você tem um ideal, tem uma paixão por uma coisa que você faz e acontece uma ducha fria dessa, né? Ela te dá uma gana maior, ela te levanta não só a moral, mas te levanta o desejo de identificar onde é que nós erramos, o que faltou, né? E aí buscar cada vez mais esse processo. E, lógico, os primeiros 3 anos foi uma ducha fria, mas em 94 retomamos a discussão, criamos o movimento pela regulamentação da profissão, identificamos o deputado Eduardo Mascarenhas, no Rio de Janeiro, que se interessou pela causa, percebeu, já na década de 90, os riscos que causavam a atividade física, o treinamento esportivo, a atividade em academias, atividade nas praças, nas ruas, né? Você talvez não lembre, mas muitos aí tiveram acompanhar aquele período Cooper no Brasil, né? Cooper chegou aqui, você tinha corrida de rua em tudo que era canto, né? E por que parou aquilo? Porque as pessoas começaram a se lesionar. As pessoas não estavam preparadas para aquilo, tá? Aquilo era uma atividade impactante. Então, você fazia por fazer. Aí, resultado, você corria, tinha problema de lesão de joelho, problema de lesão de tornozelo, enfim, diversas lesões que foram acontecendo, e a coisa morreu. Hoje, nós temos uma situação totalmente diferente. Você vê, as corridas de rua estão aumentando cada vez mais, só que hoje você tem equipes, você tem profissionais de educação física, você tem empresas preparadas para isso com profissionais de educação física que treinam essas pessoas para que elas possam participar com qualidade de vida, buscando saúde. Mas voltando lá em 94, então, em 95 foi apresentado o projeto de lei, e em 98, então, o presidente da República consagra a promulgação da lei. E é importante ressaltar aqui que o Congresso Nacional, de certa forma, é averso a regulamentar profissões, né? Desde a promulgação da Constituição de 1988, aquele artigo 5º, que é direito, o livre trabalho, enfim, desde que tenha alguma coisa por lei, o Congresso, de um modo geral, não é simpático a restringir o mercado de trabalho. Mas nós conseguimos provar, e eles tinham lá um princípio que poderia regulamentar a profissão, desde que fosse uma questão de saúde, desde que houvesse curso superior e desde que fosse uma questão social. Nós provamos que realmente a regulamentação da profissão, uma questão hoje, da obesidade, do sedentarismo, das atividades físicas, sendo realmente uma necessidade, né, para as pessoas, cada vez mais, né? Então, em 98 foi regulamentada a profissão. E aí sim, se dá aquilo que vocês conhecem muito bem, que é o instrumento jurídico regulador, para que a sociedade, e esse é um fator importante, né? As pessoas, não, mas aí os conselhos são corporativos, são corporativistas, defendem só os seus profissionais. De fato, houve uma época que era assim, eu não tenho dúvida disso. Mas, de uns tempos para cá, nos últimos pelo menos 20, 25 anos, a intenção não é essa. Os conselhos não têm essa visão de querer defender os seus profissionais. Eles lutam pela valorização dos seus profissionais. Sem dúvida nenhuma, é nossa obrigação. Valorizar a profissão, fazer com que a profissão seja reconhecida. Mas o foco principal é o quê? É a defesa da sociedade, ter a intervenção, quer dizer, ter os serviços, seja de direito, seja de medicina, seja de atividade física, prestadas por profissionais qualificados, ou seja, profissionais que sejam graduados e tenham os devidos registros. Por que o devido registro?
para que você possa controlar a postura ética, para que você possa controlar o desempenho ético desse profissional. Então, a regulamentação da profissão, ela foi um marco. Eu digo que nós fomos revolucionários, nós fizemos uma revolução na educação física, né? Não uma revolução armada, uma revolução ética. Eu sou muito a favor de uma revolução ética. Acho que o Brasil está precisando de uma revolução ética, uma revolução de valores, uma revolução da compreensão da importância das pessoas estarem juntas, de se unirem por causas, por objetivos comuns, e não apenas por interesses individuais ou escudos, seja lá o que for. Mas no momento em que você defende a questão da sociedade, no momento em que você vê que a atividade física, o esporte é um fator fundamental, né? Se propaga muito a questão do esporte. E eu tenho demonstrado, provavelmente vou deixar você fazer a pergunta, senão eu vou ficar falando aqui o tempo todo sozinho, né? De que a gente tem que ter o esporte como um foco, né? De valores. Ele não é apenas uma atividade física, né? Você não chuta uma bola, você ensina a chutar uma bola. Quer dizer, a questão não é o chutar a bola, a questão é o que significado do chutar a bola. Então, quando um profissional está ensinando a chutar a bola, ele tem todo um outro contexto ali do que apenas a parte motora do chutar a bola. Tem todo o envolvimento social, tem todo o envolvimento formativo, tem todo o envolvimento de relação, e isto, infelizmente, não é muito levado em consideração. As pessoas tendem, né, a própria mídia, e nós conversamos muito sobre isso com o GDF, eu lembro que desde o início nós tivemos a nossa relação, a nossa linha dentro da área do direito é dizer o seguinte: olha, a questão, o esporte não é um milagre, as pessoas dizem que o esporte promove saúde, que o esporte promove formação, que o esporte tira as crianças da droga. Não tira. O esporte não faz nada disso. Aliás, outro dia eu estava ouvindo uma entrevista, eu esqueci o nome dele, mas ele disse um negócio muito interessante. Ele começou a entrevista dele dizendo o seguinte: vaca não dá leite. Você já ouviu essa expressão? Você já pensou nisso? Vaca não dá leite. Aí você pensa assim: como é que vaca não dá leite? Claro que vaca dá leite, né? Ele disse: não, vaca não dá leite. Se você não for lá espremer a teta da vaca, não tem leite, meu amigo. Então não é a vaca que dá leite, a vaca tem leite. Quem dá leite é alguém que tira o leite da vaca. Eu pensei nisso, que interessante. O esporte é a mesma coisa. O esporte não promove valores, o esporte não promove saúde. O esporte é um meio. Se ele é um meio, ele não consegue fazer isso. Quem faz isso, quem pode promover os valores, quem pode promover a atividade, é através do esporte. Ou seja, é o ser humano, é o profissional de educação física, que através do esporte, aí sim, o esporte sendo um meio, ele poderá conduzir as pessoas a terem saúde, a terem formação, a terem educação, a tirar a criança da rua, a tirar a criança da droga, enfim, todos os benefícios que nós propagamos ao esporte, que a mídia propaga ao esporte, ele não é do esporte, ele é de quem faz o esporte. E aí, obviamente, nós estamos falando tanto na área do direito quanto na área do profissional de educação física, o profissional de educação física está diretamente vinculado àquilo, mas o direito que faz julgamentos dessas questões. Os operadores do direito, eles julgam diversas questões relacionadas a esses profissionais. Então, ele também tem que ter uma visão em relação a essas questões, né? Isso aconteceu muito com questões dos doping também, né? Deu ou não deu? Não, mas não pode ser só assim. Nós temos que ver ali todo um procedimento relacionado a isso. Então, a regulamentação da profissão, ela foi uma revolução da profissão. Por quê? Ela foi um marco no sentido de permitir que a sociedade passe a ter um profissional de educação física obrigatoriamente com formação, obrigatoriamente com conhecimento científico, pedagógico, ético, para bem atender a sociedade. Então, ali foi realmente uma revolução, foi um marco no sentido de podermos ter uma profissão. É lógico que você não consegue resolver tudo em 20 anos, você não consegue resolver todas as questões de milênios de existência de uma atividade física, de um esporte, e de repente, porque tem uma lei, você mudou isso, né? Eu me lembro que quando
foi promulgada a lei, óbvio, eu estava lá em Brasília, 2 colegas nossos que estavam me acompanhando disseram, bom, Jorge, agora está tudo resolvido, né? Eu digo, não, agora está tudo começando. Agora vai começar. Está resolvido, temos um instrumento de regulador que nos dá condições de poder buscar soluções. Agora, tirar o leigo, tirar os estudantes, tirar aquelas pessoas que não são formadas das academias, isso aí tudo é um processo, né? É um processo que você faz de forma educativa, é um processo que você faz de forma de fiscalização, mas é um processo que hoje está, obviamente, muito melhorado, né? Nós fomos, eu diria, competentes dentro do Conselho, porque não criamos os conselhos aleatoriamente, não tivemos a regulamentação da profissão, dizendo que agora cada estado tem um conselho regional e vamos em frente. Não, nós criamos o Conselho Federal, criamos critério para a criação dos conselhos regionais, ou seja, o Conselho Regional só é criado à medida em que ele tem condições de subsistência, de autossustentação, tanto financeira quanto política. Então, nós fomos criando os conselhos regionais ao longo do tempo, né? Ao longo de 21 de existência, foram 21 conselhos regionais, ainda faltam 6 para serem criados, à medida em que os estados possam demonstrar essa condição de autossustentação, e que, com isso, você gerou não só uma responsabilização maior de todos, e ao mesmo tempo, gerou um incentivo aos próprios profissionais de educação física para que eles se aglutinem, para que eles entendam a importância de ter o seu conselho. É lógico, isso aí, volto a repetir, a história é muito interessante por conta disso, né? Você vai percebendo como isso evolui. É quase como uma criança, né? Você, quando você é bebê, você está ali, você é dependente totalmente, você não faz nada. Quando você começa a crescer, a criança vai sendo um pouco mais esperta, quer correr um pouco mais, o adolescente aborrecente até virar adulto, e aí começa a ter uma outra postura. Então, a criação de conselhos, e do nosso conselho, está sendo bem nessa linha, né? Com responsabilidade, sempre tendo como foco a importância da sociedade e, principalmente, fazendo essas parcerias com todas as áreas, como nós fizemos com o GDF, e aí, obviamente, entra o fator humano, né? Sempre o fator humano é importante, né? Uma pessoa que vislumbra isso, o Ângelo Vargas, por ter as 2 formações, percebeu que era importante também carrear esta situação educacional para dentro da área do direito, e tendo um instrumento jurídico regulador, tendo um Conselho Federal, você tem a OAB, você tem o Conselho Federal, você tem a universidade, você tem o GDF, aí você junta todos esses esforços e começa a trabalhar os estudos relacionados a isso, todas as questões ponderadas relacionadas a isso, e você une esforços e forças para que esse trabalho de valorização da profissão e de reconhecimento dela, e principalmente de que a sociedade seja atendida por profissional de educação física, é fundamental. O ideal seria, aliás, óbvio, é que a sociedade tivesse essa compreensão, né? Ela própria buscasse, na hora da atividade física, na hora de entregar o filho dela para um treinador esportivo, com o filho dela para alguém que vai fazer atividade física, escolinha, enfim, que ela própria buscasse. Nós fazemos ainda até hoje um trabalho nesse sentido, de que a sociedade, que os pais, as mães, os praticantes, né, sempre identificassem, o senhor é profissional, o senhor tem a carteira, ou seja, minha segurança, né? Mais ou menos como nós estamos fazendo hoje com a questão da máscara, né? Usa a máscara para você se proteger. Então, a mesma coisa. Verifique se o profissional é um profissional que vai te trazer benefícios. Verifique se esse profissional é um profissional capacitado ou, pelo menos, graduado, para que possa te orientar melhor, para que você não tenha dano. Então, é um avanço, não tenha dúvida nenhuma, é um processo que está ocorrendo, que é um instrumento jurídico regulador fundamental e que deu uma outra dinâmica, um outro dinamismo para a profissão, e principalmente nas questões de políticas públicas, da influência que se tem para discutir isso,
para debater essas questões de saúde, agora mesmo na epidemia, nós estamos vendo aí o quanto a atividade física é essencial. Mas vamos lá, Beatriz. Com certeza, professor. Olha, foi uma aula aí de história, com educação física, com direito, tudo, tudo é uma associação, né, de estudos, e eu acho que para o profissional de educação física abriu um leque muito grande, né? Porque tinha muito aquela visão de professor de escola, né? Como você falou, primeiro e segundo grau. E com a regulamentação abriu um leque até para a parte acadêmica também, né? Para a produção de artigos, de livros, né? A parte acadêmica mesmo da profissão, a parte desportiva mesmo, trabalhar com clubes, né? Com entidades de prática desportiva. Realmente um leque se abriu aí com a regulamentação da profissão, né? E como toda regulamentação, ela te dá direitos e deveres também, né? Também tem obrigações que os profissionais têm que seguir, requisitos para se inscrever, né, nos conselhos regionais. Isso, e você falou também um tema aí, você já puxou, fez um gancho com a minha segunda pergunta. A gente ouve, mudando um pouco de assunto, né? Mas a gente ouve muito a mídia, né? As pessoas dizendo que esporte é saúde. E você fez uma comparação aí, uma associação incrível, e eu concordo plenamente com o que você falou, que realmente não é o esporte que é saúde, né? Depende, é um meio, é um instrumento, né? Mas se não tiver um profissional ali capacitado, competente, né? Comprometido com a ética, né? Essa saúde, esse lazer, esse esporte, ele não vai ser um instrumento para aquele fim. Perfeito. E aí, a minha segunda pergunta ia ser em relação a essa afirmação: esporte é saúde. Né? A gente pode dizer que o esporte de alto rendimento é saúde? Não, esporte de alto rendimento eu nem comento. Né? Eu vou até no esporte geral. Né? Quando você fala esporte, e você tocou no assunto muito importante, questão acadêmica, né? Foi fundamental em 1989, quando foi criado o bacharelado em educação física, porque aí se trabalhou mais especificamente o profissional voltado à área da saúde, voltado ao treinamento, voltado ao desporto, voltado ao fitness, né, que depois, hoje é muito mais wellness do que fitness, mas voltado a isso, e se manteve o foco do licenciado. Então, você hoje tem duas formações para o profissional de educação física. Aquele que eu quero trabalhar em escola, eu quero ser professor de escola, beleza. Licenciatura em Educação Física, profissional de Educação Física, especialista na área de Educação Física Escolar. E você tem aquele que, não, eu quero trabalhar em treinamento esportivo, quero trabalhar em hospital, quero trabalhar em clínica, quero trabalhar em treinamento esportivo, quero trabalhar com aula particular, o tal do personal trainer. Então, ótimo, ele faz o bacharel. Então, foi fundamental, isso que eu digo, a regulamentação trouxe uma série de outros fatores, uma série de questões transversais que possibilitaram todo esse crescimento. E, obviamente, a discussão dessa questão do esporte. Né? Se você olhar a Carta Internacional de Educação Física, olha o nome, Carta Internacional de Educação Física e do Desporto da ONU, né? Ela sempre bateu nessa tecla. O esporte é saúde, o esporte é atividade, o esporte tira as crianças da droga, o esporte é fundamental. Vamos praticar esporte, faça um esporte. Como hoje o pessoal fala, faça atividade física que é suficiente para você acabar com a obesidade. Não é bem assim. Não é bem assim, a coisa não funciona assim. Mas voltando a essa questão que eu quis começar, da questão da Carta Internacional de Educação Física, por quê? Porque em 2013 eles começaram uma revisão dessa carta que era de 78. E aí nós tivemos a oportunidade de estar junto, a FIEP, a Federação Internacional de Educação Física e Desporto, e o CONFEF, fizemos um trabalho integrado e mostramos a eles que é um equívoco você colocar numa carta a questão de que
O esporte é isso. Quer dizer, o esporte não pode. Óbvio que eles não puderam acatar a nossa proposta no sentido de que fosse obrigatoriamente profissional de educação física, porque isso é um ineditismo no Brasil. Nos outros países ainda não tem essa obrigatoriedade de ser formado em educação física. Mas eles têm lá uma obrigatoriedade de ter alguma formação. Então, o que nós conseguimos mudar nessa carta? Que, para mim, são dois fatores fundamentais. Um, a questão de que tem que ter um profissional qualificado. Não puderam botar profissional de educação física, mas botaram um profissional qualificado. E dois, que é o mais importante, substituímos a palavra por pode. Ou seja, hoje, e mais, a Carta Internacional hoje é Carta Internacional de Educação Física, Atividade Física e Desporto. E ela deixa claro, o esporte pode ser saúde, o esporte pode ser educação, o esporte pode tirar as crianças. Maravilha! O pode significa o quê? Que não é mais ela que faz. É que a mídia ainda, e a área científica, não acompanhou muito, não percebeu muito essa pequena nuance, essa pequena diferença do entre e pode. É aquilo que faz. Aí eu pergunto, então eu boto 12 palestinos no Maracanã, jogando com 12 israelenses e estou em paz. Criei a paz. Não vai acontecer nunca, ao contrário. Ele vai acabar se degradando, se for possível, até mesmo em campo. Não é bem assim, mas que, a grosso modo, eu posso dizer dessa forma. Então, na medida em que você começa a explicitar de que o esporte pode ser saúde, portanto, ele é um fator, ele é algo que pode ser utilizado para isso. E isto precisa ser compreendido nas políticas públicas. Infelizmente, e não tem outro termo a não ser esse, as nossas políticas públicas não avançam nesse processo. Os nossos parlamentares continuam pensando na atividade física como uma questão olímpica, como uma questão de competição, como uma questão de ganhar medalha, como uma questão de que a atividade física é suficiente, faça 30 minutos de qualquer maneira e está resolvida a questão da obesidade, e não aprofundam essa discussão, não entram efetivamente no mérito de que esta defesa aleatória, como estão fazendo hoje, o ex-atleta olímpico é o melhor treinador, o ex-jogador de futebol é o melhor treinador, como se isso aí fosse suficiente. Por quê? Porque estão vendo só a parte física, estão vendo só a parte motora, estão vendo só parte daquilo que eu pratico. Jogo voleibol, então eu sei dar um saque, sei cortar, sei defender, acabou. Não, mas o esporte não é só isso. Isso aí restringir o esporte a uma pequena parcela do que ele realmente representa. Quando eu falo de valores, quando eu falo de saúde, quando eu falo de educação, quando eu falo de formação, quando eu falo de postura ética, quando eu falo de construir sociedade, o esporte pode fazer tudo isso, mas não é aquele esporte que eu vou jogar ali para buscar medalha. É um esporte que realmente você tem que ter uma política pública, tem que ter uma intenção voltada para isso, tem que ter pessoas para isso. É muito claro para mim, quando tem as escolinhas de futebol, e infelizmente no Congresso são vários os parlamentares que defendem isso. O jogador de futebol, coitado, acaba de fazer a profissão dele de jogador, vai fazer o que agora? Mas não fez nada, vai ser treinador de futebol, vai fazer escolinha de futebol, vai ensinar a criança a jogar futebol. Bacana. Ele vai para lá para fazer o quê? Pega 100 crianças, 150 crianças, que vai ensinar elas, não estou dizendo até que ele não ensina a chutar, não estou dizendo que ele não ensina a driblar, mas e o resto? E vai ali as crianças, quando vão para ali, Beatriz, está entendendo o seguinte, ela vai ali pensando ser o Neymar, ela vai ali pensando ser um Zico, ela não vai ali pensando em ser um cidadão, ela não vai ali porque ela está buscando uma formação, uma educação, ela vai ali, legal, eu vou aprender isso para aquilo. E o sujeito que está ali, que não tem nenhuma noção a respeito dessas questões de valores, dessas questões relacionadas à educação, vai fazer jogar. Então, significa dizer o seguinte, se as crianças que dali não viram jogadores de futebol, viram frustrados, viram com problemas. Ou seja, o esporte, ao invés de ser benefício, se torna um malefício. Por quê? Porque a pessoa que está ali não é um profissional de educação física, não consegue educar, não consegue demonstrar que você está ali fazendo uma atividade física, fazendo uma escolinha de futebol,
Pode até ser que você seja jogador, pode ser, mas que a maioria não vai ser. E que a maioria vai precisar daquele espaço ali para ocupar o seu tempo, para tentar ser um cidadão, para construir uma cidadania. Só que ele não tem essa formação, ele não tem essa expertise, ele não conhece como fazer isso. E as nossas políticas públicas, infelizmente, não absorvem isso. São pouquíssimos os estados em que você vê uma secretaria de esporte pensando nisso. Você vê muito mais o Ministério do Esporte pensando em empregar ex-atletas olímpicos. O cara foi um atleta olímpico. Maravilha, sensacional, eu estou aplaudindo ele. Sem dúvida nenhuma, um atleta olímpico, ele traz valores, uma propaganda para o esporte sensacional. Nós precisamos de heróis, nós todos gostamos disso. Mas daí a ele ser uma profissão é diferente. Daí, por ele ter sido um ex-atleta, ele poder ser um treinador, são coisas totalmente diferentes. Principalmente hoje, que você tem toda uma facilidade de poder estudar, mesmo no teu período de treinamento, você tem hoje ensinos à distância, 3x2, que você pode ter uma formação e se preparar para isso. Infelizmente, é um trabalho difícil para o Conselho, né? Nós tentamos fazer isso, o Conselho tenta fazer isso, eu sei que os Conselhos Regionais, a maioria deles, óbvio, tentam fazer isso, mas a política pública é muito mais voltada para o esporte de competição, o esporte medalha, o esporte olímpico, o esporte espetáculo, fazem um discurso da importância do esporte educação. A nossa Constituição fala na importância do esporte educacional, a nossa Constituição, no artigo 217, diz que a prioridade é para o esporte educacional, mas quando você vai identificar os gastos, os programas, os projetos, você identifica que, infelizmente, não é bem assim. Agora mesmo... A prática é diferente, né? E vocês vão ter um trabalho agora muito interessante, inclusive já deixo até o desafio para o GDE, para o grupo de estudos, né? A Lei Geral do Esporte, que começou a ser trabalhada, se não me engano, em 2017 para 2018, ela teve um grupo de juristas que juntou todas as leis, as legislações, as normas do esporte e quiseram montar tudo numa só. Tá? Fizeram um trabalho até muito bonito. Esse trabalho estava parado no Congresso, perdão, no Senado, esse trabalho estava parado lá. E eu fiquei sabendo que semana passada, ou semana retrasada, o relator agora já apresentou um relatório, já botou para caminhar. Ou seja, se vai caminhar, vai ter que começar a ter estudos, vai ter que começar o próprio grupo também a se manifestar, porque ali é tudo, né? Não é só a questão do esporte, entra toda a questão do direito, entra toda a questão de relação trabalhista, entra toda a questão de imposto. É uma lei geral que vai abranger tudo isso. Então, vai ser realmente uma peça de trabalho, com certeza, muito interessante também para o grupo de estudos. Infelizmente, para nós, na nossa área, né, naquela ocasião nós tínhamos conversado com o grupo de estudo, eles conseguiram fazer uma definição de esporte até um pouco interessante, quase boa, mas interessante, que não temos hoje, não sei se vocês sabem, nós não temos uma definição de esporte. Nós temos manifestações do esporte. Mas se você me disser o que é esporte, ninguém sabe responder. Não tem uma legislação sobre isso. Tanto é que, como é que se cria esporte? Eu crio esporte, se eu hoje disser que jogar mãozinha para cima é esporte, via esporte. É só eu querer registrar uma federação de jogar mãozinha para cima. Então, qualquer coisa vira esporte nesse país, o que é um absurdo, né? Então, qualquer coisa que você invente, você vai lá. Hoje você tem a discussão do esporte eletrônico, alguns querem que seja esporte, outros não querem que seja esporte, enfim. Então, por quê? Porque, volto a repetir, não temos uma definição clara, legal, do que é esporte. Então, a definição é filosófica, né? A definição. Não, e vira uma insegurança jurídica. Conceitual, sim. Vira, inclusive, uma insegurança jurídica, porque claro. Se você não sei o que eu estou falando, eu estou dizendo aqui que esporte é importante, mas de que esporte eu estou falando? Né? Quando eu penso aqui, eu estou pensando vôlei, basquete, natação, tá? Mas tem correr na rua, isso aqui, o que é isso? Isso é esporte? Atleta, o que é atleta? Então, tem algumas situações que nós temos uma insegurança jurídica, aí, tanto para a área do direito quanto para a área
da educação física, do profissional de educação física, e que, na Lei Geral do Esporte, no início estava sendo tratado, o relator agora mudou, já simplificou o esporte, ficou muito mais confuso, você não dá para entender o que seria esporte, e na área da profissão, quando nós sugerimos lá de que as atividades físicas e esportivas deveriam ser conduzidas, deveriam ser ministradas, orientadas pelos profissionais de educação física, o relator voltou a uma questão que nos deixa sempre no limbo, né? Botou lá na atividade física, pode ser por qualquer pessoa, por qualquer um, preferencialmente profissional de educação física. Preferencialmente profissional de educação física, que nada é a mesma coisa. Nós temos aí a lei do futebol, que já fala sobre isso desde 85, e que o preferencial, o que é preferencial? Preferencial não é nada. Ou a sociedade tem o direito de ser atendida, né, por alguém efetivamente preparado ou não. Eu não vou botar aqui, você vai ser atendido na área da saúde preferencialmente pelo médico, você vai ser atendido na área do direito preferencialmente pelo advogado, né? Ou eu só tenho... Não faz sentido, Entendeu? Mas é aquilo que eu digo, quer dizer, quando entra nessa seara, você tem uma disputa muito grande entre os atletas que são mídia, que têm visibilidade, né? Então, eles acabam sensibilizando sobre isso. Por favor, não estou me referindo, não estou contra atleta, muito pelo contrário. Os atletas são sensacionais, eu acho que eles são fantásticos, eles fazem um trabalho brilhante, eles têm uma superação sensacional, eu sou o maior defensor deles. Só não posso defender que, por conta dele ter sido ex-atleta, ele, de repente, se torne um treinador esportivo, um preparador esportivo, ou alguém que tenha condições de conduzir as crianças para aquilo que o esporte efetivamente deve ser, um fator de formação social, um fator de desenvolvimento humano. Não é só uma questão física, é também, mas não é só. Então, essa parte ela se torna bastante dificultosa. É o desafio que o Conselho vai continuar tendo, é um embate que a gente vai ter sempre com a área parlamentar, né? E alguns executivos, quando defendem muito isso. Então, nós vamos ficar assim muito sazonal. Nós tivemos um período em que o Ministério do Esporte defendia isso, nós participamos das conferências nacionais de esporte, daí entra a questão da importância do Conselho, né? Por que o Conselho? Por que você tem esse instrumento jurídico regulador? Porque ele te permite, primeiro, que você tem que ser chamado. Segundo, que você, estando presente, você tem condições de defender essas questões que eu estou colocando aqui. Nós temos hoje uma CBO, onde tem uma classificação do profissional de educação física, não existia antes. O profissional de educação física antes era outro, era professor de escola ou outros. Não, hoje nós temos uma família profissional de educação física, que faz o quê? Está aqui, responsabilidades postas. Hoje nós temos o profissional de educação física na área da saúde, reconhecido pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque realmente as atividades físicas bem orientadas, elas conduzem para uma promoção da saúde, prevenção de doença. Hoje nós temos o profissional de educação, a atividade física como questão essencial, e o profissional de educação física como fundamental para que essas atividades físicas possam ser conduzidas de forma adequada, de forma a não gerar danos, e sim a gerar benefícios. Mas são todas essas questões da importância de ter um conselho, né? A educação física era obrigatória, quando saiu a LDB em 96, deixou de ser obrigatória. O texto da lei já não tornava obrigatório. Na medida em que o Conselho existiu, foi lá no Congresso e brigou para tornar obrigatória. Quiseram tirar a educação física escolar do ensino médio, o Conselho vai lá e briga para que não seja tirado. Não brigar não só pelo trabalho do profissional, não só pelo espaço do profissional, não só para ser uma reserva de trabalho ou de emprego, como alguns procuram colocar. Não, é porque nós queremos que a sociedade, queremos que o aluno não deixe de ter esse direito, que ele tenha essa possibilidade de continuar tendo desenvolvido a sua atividade física através, sendo um componente curricular na escola, que contribui para a formação social da criança, a formação fundamental da criança. Sem uma atividade física... A função social do esporte, né, professor?
de formar cidadãos, não é só pela prática da educação física, da atividade física, é para formar pessoas, formar cidadãos, formar o caráter, tudo, além da saúde, além da técnica, né, da expertise, de se tornar um atleta profissional. Veja, é todo um contexto. É um macro, é uma visão macro. O contexto é amplo. Você começa a ter uma discussão entre se a atividade física deve ser para o fitness ou deve ser para o wellness, ou seja, ela deve ser para te formar uma condição física, uma aptidão física, ou seja, para o teu bem-estar. Então, a atividade física, o exercício físico, ele está inserido, Beatriz, em todos os contextos. Você não tem um contexto, tem uma linha que você fale, seja lá o que for, assistente social, medicina, direito, o que você pensar, a atividade física está inserida. Eu sou um pouco mais idoso, eu não sou velho, não, sou idoso só, tá? Que esse eu não tenho jeito. Todo ano eu vou ter que fazer aniversário, não vou ser idoso, não tem saída. Mas eu vi um filme, ainda na década de criança, era um filme que as pessoas vão para a Lua, vão para a órbita, ficam 3, 4, 5 meses lá em cima, como já acontece hoje. Né? Naquela época não tinha, mas acontece hoje. E o que me chamou muita atenção, tá? E que isso até hoje, você consegue botar uma pílula para dormir, você consegue botar uma pílula para comer, para substituir a comida, porque ele abastece você. A única coisa que não conseguiram mudar, atividade física, para você não enferrujar. Então, tinha uma esteira lá para você fazer atividade física. Tudo você pode trocar, mas a atividade física, a necessidade do movimento, o ser humano é movimento. Você já nasce se movimentando, você precisa disso. Na hora que você acomoda isto aqui, você muda a sua natureza. Então, você fica doente, não só fisicamente, você fica doente como um todo. Por isso é que, cada vez mais, a atividade física, o combate ao sedentarismo, o combate à inatividade física, que hoje tem matado mais do que coronavírus. Se você fizer uma estatística, você vai ver que a inatividade física mata mais do que o coronavírus. Mas quem dá importância a isso real? Quem realmente levanta essa questão? Aí, óbvio que eu faço a defesa, não é só a inatividade física. Claro, você cuidar do jardim, você caminhar, tudo isso também é importante, é bom fazer. Pelo menos isso. Agora, se for fazer um pouco mais do que isso, preste atenção e contrate um profissional de educação física, seja orientado por um profissional de educação física, para que você não acabe tendo lesões. Não tem uma pesquisa no Brasil que diga o seguinte: as pessoas que começaram uma atividade física pararam porque se sentiram cansadas ou doloridas. Quantas pessoas abrem uma televisão, assistem um programa lá, é importante fazer atividade física, aí o cara sai correndo na praia, volta, pô, isso aqui não é bom para mim não, isso aqui deve ser muito ruim, dói tudo. Claro. Se você não teve uma orientação para fazer a coisa de tal forma que seja prazerosa, de tal forma que seja benéfica, óbvio que você vai cair nesse processo. Então, as políticas públicas, infelizmente, elas não alcançam isso. Óbvio, tivemos muitos avanços, temos hoje confederações esportivas que exigem que os seus treinadores sejam profissionais de educação física, a Confederação de Ginástica, handebol, assim que eu me lembro, a ginástica é uma das mais importantes, mas logo começou, todos os atletas eram obrigados a estudar. É isso que a gente precisa pensar. Não é estudar educação física, foi estudar qualquer coisa. Tem médico, tem engenheiro, tem advogado, tem profissional de educação física também, mas foi estudar. Quer dizer, a Confederação de Ginástica exigia que faziam os treinagens, que eles treinam muito, são 8 a 9 horas por dia de treinamento, mesmo assim, todos tinham que se formar, todos tinham que estar estudando. Por quê? Porque é fundamental para a inserção social.
Você acaba a sua vida atlética com 30 e poucos anos, o que você vai fazer? A carreira é muito curta, né? É muito curto o período. O que você vai fazer? O que você vai ver depois? Então, é essa a situação. As pessoas precisam pensar nisso. E essas federações sempre contrataram um profissional de educação física para ser os treinadores. Lógico, nisso sendo profissionais de fora, para que eles possam ser melhor capacitados. Então, hoje nós temos as especializações na área da educação física, temos essas parcerias que ajudam as pessoas a entenderem, aí sim, são pessoas que têm a responsabilidade com o atleta. Porque isso é uma responsabilidade com o atleta. A federação, as confederações, os clubes, não é só você botar os atletas ali, como infelizmente a gente vê em várias escolinhas de futebol, infelizmente aconteceu aquele problema aqui no Ninho do Urubu, mas, veja, em quantos outros lugares é a mesma coisa? Os atletas estão ali e, infelizmente, eu sou obrigado não, eu tenho uma posição de que esses atletas são mercadorias. O futebol hoje virou mercadoria. Não é um ser humano, não é uma pessoa, não estou levando pessoa, estou vendendo. É para trocar, é para trocar. Infelizmente, ainda pensam muito assim, né? Professor, eu, por mim, ficaria aqui a manhã toda, a tarde toda. Eu peço desculpa, eu falo muito. Eu sei que vocês me dão professor, você fala perfeito. Foi um aprendizado muito, muito bom aqui, esses minutos que a gente teve aqui. Eu sempre aprendo muito com você. Mas chegamos ao final de mais um GE de entrevista muito especial. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua atenção, o seu carinho, em sempre nos atender prontamente. Agradeço novamente em nome do grupo, em nome da UFRJ, em nome do professor doutor Ângelo Vargas. É muito importante, sim, para profissionais que já estão na área já há um tempo, que já têm uma experiência, e quando para os profissionais que estão começando agora. Então, assim, eu agradeço mais uma vez. Eu ficaria horas e horas aqui conversando nessa resenha. Eu tinha outras perguntas para fazer, mas não teve, assim, não faltarão oportunidades para a gente se encontrar novamente. Com certeza. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu que agradeço a vocês, mais uma vez, a oportunidade com vocês. Eu creio que talvez nem vocês tenham a dimensão do que foi essa junção da atividade da educação física, do profissional de educação física para o direito. O trabalho que vocês começaram a fazer, essa iniciativa que o doutor Ângelo Vargas teve, no sentido de começar a trazer a área do direito para dentro do profissional de educação física, para que o profissional de educação física entendesse também a importância de conhecer legislação, de saber o porquê legalmente de algumas questões, assim como levar para a área do direito a questão de que não é só o exercício físico, não é só o esporte, tem todo um contexto educacional, formativo e social. Aí, talvez, não tenhamos a dimensão da repercussão de tudo isso, mas quero registrar aqui vocês com esse trabalho do Grupo de Estudo do Direito Esportivo, deixar uma marca e tem sido fundamentais. Eu tenho ouvido outras conversas com pessoas e essa interação foi muito importante. Então, sou eu que tenho que agradecer, eu que agradeço essa oportunidade com vocês e deixar uma mensagem para vocês. Não esmoreçam, continuem firmes nesse processo e cada vez mais avancem a área do direito esportivo, não só como uma questão de direito, de legalidade, mas também nessas questões de defesa. Porque vocês vão estar, como eu disse, quem fez a Lei Geral do Esporte foram os juristas. Quem fez a Lei Geral do Esporte, quem está lá criando, são vocês. Então, se vocês começam a ter essa compreensão maior do esporte enquanto um fator de desenvolvimento social, vai mudar muita coisa. Mais uma vez, obrigado e parabéns a vocês. Sucesso. Obrigada, professor. Muito obrigada, viu? Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau.